atendimento avançado de trauma, esporte e vida, a gente acaba se especializando nele para poder ser o cirurgião do trauma, o cirurgião da urgência. E ele faz um primeiro capítulo, que é um capítulo genérico, no qual ele fala sobre todo o atendimento inicial, e ele compartimentaliza em capítulos seguintes, em trauma crânioencefálico, torácico, abdominal. Eu gosto do trauma abdominal porque praticamente hoje é minha área de atuação, não como cirurgião do trauma, mas sim como cirurgião oncológico. Eu trabalho na parte de digestiva e na parte de tumores de parte moles, e cutâneos e pélvicos. E aí eu tenho uma boa vivência com esse tipo de abordagem cirúrgica. Por isso eu trouxe o trauma abdominal. E o trauma abdominal, assim, e o trauma, para a gente que é cirurgião, é uma das áreas de atuação que a gente tem muito prazer em trabalhar, tá bom? Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Eu começo trazendo um caso, esse é um caso que ele ilustra o capítulo de trauma abdominal. Ele apresenta um passageiro de 35 anos de idade, um passageiro do sexo masculino, que foi vítima de uma colisão de veículos em alta velocidade. Os sinais vitais são, na admissão, né? Pressão arterial 105 por 80, frequência cardíaca de 110 e respiratória de 18. A gente tem um score que a gente usa na urgência chamado score de cômodo de Glasgow, e o dele é graduado em 15. Esse score avalia a resposta ocular, motor e verbal do paciente. Vou falar mais à frente. O doente queixa-se de dores no tórax, abdômen e pelve, ou seja, essa informação é muito importante. O doente queixa-se de dores, tá ok? E analisando a inspeção, que é aquilo que a gente visualiza na cena, a gente consegue ver um paciente do sexo masculino, que já foi dito, ele não está entubado, ele está com a máscara Venturi no rosto, e ele tem uma laceração em flanco esquerdo, com exposição de conteúdo intestinal. O que, ao meu ver, parece ser o epíplo, ao meu ver, parece ser o epíplo, juntamente com o cólon. Vou dar uma ligadinha aqui na câmera, a pedido de Isa aqui. Deixa eu dar uma paradinha e ligar aqui a câmera, tá bom? Pronto, tá ok a imagem da câmera aí para todo mundo? Pronto, vou voltar para a apresentação. Certo. Então, retornando ao caso, um paciente de sexo masculino, 35 anos de idade, que é vítima de um acidente de colisão de veículos. A colisão de alta velocidade, o mecanismo de trauma de alta velocidade, e os sinais vitais são esses apresentados aí no caso. Como eu estava descrevendo, houve uma laceração em região de flanco esquerdo com exposição de conteúdo intestinal. O que, ao meu ver, isso aqui é o epíplo, que é a gordura que reveste o cólon ou o intestino, juntamente com o intestino. Nessa região abaixo dele, você começa a ver o que me parece ser o colo transverso, juntamente com o colo descendente. E como conduzir esse paciente na emergência, é isso que a gente vai começar a discutir a partir de agora. Antes de mais nada, a gente começa falando sobre esse senhor aqui, chamado senhor James Steamer. Na década de 70, ele viajando nesse aviãozinho aqui, juntamente com a família dele, ele sofreu um acidente. Aqui o acidente, retratado nessa figura mais abaixo. Durante o atendimento inicial a esse paciente, a essa vítima de acidente, ele estava juntamente com a família. E o que acontece? Houve um bom atendimento no local do acidente, porém, na chegada do hospital, houve uma série do que ele considerou uma série de discordância entre o atendimento das pessoas que foram envolvidas no acidente. A distância entre o local do acidente e o hospital equivale a mais ou menos 90 milhas, que é uns 45 quilômetros, e ele acredita que o fato desse atendimento ter sido feito de forma diferente alterou o desfecho do tratamento de todos os envolvidos. Ele é um médico ortopedista e, diante desse fato, ele resolveu escrever o que a gente chama hoje do ATLS, que é o livro hoje mais estudado por quem dá plantão em urgência, principalmente cirurgião do trauma. Dando continuidade, vamos falar agora um pouquinho diretamente do que é o ATLS. E no nosso caso, direcionado ao trauma abdominal. O trauma abdominal é um trauma que tem um desafio grande na avaliação inicial. Por quê?
Os pacientes de trauma abdominal, eles apresentam fonte oculta de sangramento. O que significa isso? Um paciente vítima de trauma abdominal, ele pode sangrar toda a volemia sem exteriorizar nada. Ele sangra para o abdômen, para a cavidade pélvica, e você não consegue definir, você não consegue exteriorizar, você só consegue avaliar por exame físico e clínico. E a gente considera o trauma abdominal, levando em consideração as feridas penetrantes, pensando em ferida penetrante entre o mamilo e o períneo. Tudo compreendido entre o mamilo e o períneo em que houve penetração, a gente considera uma ferida penetrante do abdômen. Sempre que eu investigar um paciente vítima de trauma abdominal, eu preciso levar em consideração alguns tópicos, alguns pontos. Eu preciso saber o mecanismo do trauma. O paciente pode ter sofrido um ferimento penetrante por arma branca, um ferimento penetrante por uma arma de fogo, eu posso ter sofrido um ferimento contuso, eu tenho que avaliar também a força da lesão. Se for uma colisão moto-carro, se é uma colisão carro-carro, se é uma queda da própria altura, se é uma queda de uma altura maior, o importante também é localizar e avaliar o estado hemodinâmico. Tudo isso vai nos dar subsídio para diagnosticar e estratificar o paciente na chegada ao trauma. O que eu estou falando aqui é o paciente que entra dentro da unidade de trauma. Existe o PHTLS, que é o pré-hospitalar Trauma Life Support, e o ATLS é o avançado, que é o que a gente está discutindo agora. O socorro que a gente presta dentro da unidade hospitalar é o socorro avançado para o paciente vítima de trauma. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho dos limites do abdômen. É importante a gente saber o limite do abdômen, até porque a gente tem que definir, a gente tem que estratificar e tem que avaliar o paciente que sofreu um trauma nessa região. E avaliando os limites do abdômen. O abdômen vai do quarto espaço intercostal, ou seja, a linha maxilar. É até difícil você acreditar que o abdômen começa a partir da linha maxilar, mas num paciente em expiração completa, com retração total do diafragma, você tem vísceras abdominais chegando até a altura do quarto espaço intercostal. E ele vai até o ligamento inguinal e a sínfise púbica. E aí eu considero o abdômen anterior. Se eu avaliar da linha axilar anterior à linha axilar posterior, eu tenho os flancos. E o dorso vai da região subescapular até a crista ilíaca. Ou seja, abdômen anterior, diafragma recolhido, você pode ver que ele chega mais ou menos na altura do quarto espaço intercostal. Aqui, mais ou menos, onde o cursor do mouse está mostrando, aqui é o flanco e a gente tem o dorso. No atendimento inicial, a gente precisa priorizar uma série de... A gente precisa priorizar o atendimento do paciente para poder fornecer o melhor atendimento. E de que forma a gente prioriza? A gente prioriza a situação de maior gravidade, aquela que leva à morte mais imediata, para as seguintes. Como eu vou exemplificar isso? O primeiro momento do atendimento é avaliar as vias aéreas. A gente começa com o que a gente chama ABCDE. Se a gente pega o tópico A, a gente vai avaliar em primeiro lugar as vias aéreas. E um paciente com via aérea pega. É qual paciente? Aquele paciente que fala, que verbaliza. Se eu falo, eu verbalizo, eu tenho com certeza a minha via aérea pega. Em segundo lugar, eu tenho que avaliar se ele está com a coluna cervical estabilizada, se ele está com o colar cervical e se ele está numa prancha. Ou seja, o ponto A é avaliar a via aérea e avaliar a estabilização da coluna cervical. Esses dois fatores, eles levam à morte imediata do paciente. Imediata, não tanto, né? A via aérea leva à morte com mais ou menos em minutos e a estabilização da coluna cervical também. Eles levam à morte de um paciente vítima de trauma em questão de minutos, caso estejam afetados. Passada a avaliação da via aérea e a estabilização da coluna cervical, a gente vai para o segundo ponto, que é avaliar a respiração. A gente avalia a respiração inspecionando o tórax e avaliando a frequência respiratória e a característica da respiração. Um paciente com a frequência respiratória dentro da normalidade, a gente considera que ele não tem nenhum dano ao sistema respiratório durante o mecanismo de trauma.
Na sequência, a gente avalia a circulação. De que forma a gente avalia a circulação? A gente vê frequência cardíaca, a gente avalia pressão arterial, a gente avalia também extremidades, se estão aquecidas, se estão bem perfundidas, e a temperatura corporal. Todos esses fatores nos ajudam a definir o grau de comprometimento do sistema circulatório. Na letra D, a gente avalia o neurológico. O neurológico, basicamente, a gente avalia a escala de Coma de Glasgow e alguns sinais de disfunção neurológica causada pelo trauma, certo? E a escala de Coma de Glasgow, como eu já conversei com vocês no início do caso, ela leva em consideração a resposta ocular, motora e verbal por meio de uma tabelinha. A gente estratifica o paciente para definir que tipo de dano neurológico ele sofreu. E, mais um pouquinho, a gente avalia a exposição. Todo paciente que dá entrada na unidade de trauma, ele precisa estar exposto e despido. A gente avaliar ele no total. Você tem que avaliar toda a superfície corporal anterior, rola o paciente e avalia a superfície corporal posterior em busca de lesões que não foram referidas pelo paciente e que podem passar despercebidas no exame inicial. Essa avaliação, ela nem sempre é fácil, ela pode ser prejudicada por alguns fatores. Paciente com intoxicação aguda por álcool, ele dificilmente localiza a dor, ele dificilmente descreve a dor. Mesma coisa serve para paciente com uso de drogas ilegais. Ele geralmente não descreve dor, não descreve mecanismo de trauma, ele está com rebaixamento de nível de consciência que ele não pode referir. Lesões que afetam o cérebro e a medula alteram a capacidade sensitiva e motora do paciente, ou seja, são pacientes que a gente não vai poder contar com a colaboração do paciente para poder examinar. E lesões de estruturas adjacentes, como costela e coluna, que promovem um dano neurológico e um dano a órgãos que a gente também tem certa dificuldade. Ou seja, não é simples você avaliar um paciente vítima de trauma, principalmente paciente vítima de politrauma multissistêmico, porque ele, além de ter a lesão em si, ele tem fatores que alteram o exame físico. E falando um pouquinho sobre o mecanismo da lesão, os traumas podem ser abdominais contusos e penetrantes. Se eu penso em trauma abdominal contuso, existe uma ordem, uma sequência de órgãos que são principalmente acometidos. Em primeiro lugar, a gente tem o acometimento do baço. O baço é o primeiro órgão acometido nos traumas contusos. Em segundo lugar, tem o fígado e em terceiro, o intestino delgado. Se a gente pensa nos traumas abdominais penetrantes, a gente começa com o órgão mais acometido, é o intestino delgado, o segundo é o cólon, o terceiro é o fígado e o quarto são os vasos abdominais. O trauma abdominal contuso, o trauma abdominal penetrante, tem características peculiares. Se eu avalio o paciente vítima de trauma abdominal contuso, mesmo que ele esteja, por exemplo, uma vítima de acidente de carro, mesmo que ele esteja contido pelo cinto de segurança, eu tenho, além do trauma causado, eu tenho uma força de desaceleração muito rápida. Os órgãos, eles são parcialmente fixos dentro da cavidade abdominal. Se eu tenho uma desaceleração muito rápida, o que acontece? Às vezes, esses órgãos, eles desaceleram também dentro da cavidade abdominal e as forças de fixação podem lacerar a superfície desses órgãos. Ou seja, o trauma abdominal contuso, ele tem mais de um fator agravante. Ele tem a lesão traumática, ou com impacto direto, e a desaceleração, que pode causar a movimentação interna dos órgãos, pode causar essa laceração dos ligamentos que sustentam ele dentro da cavidade abdominal. Em um paciente chegando na urgência, a gente vai dar início à avaliação inicial. Na avaliação inicial, a anamnese é um dos fatores mais importantes. Por quê? Porque você define, estratifica o paciente de acordo com o acidente que ele sofreu. O que é que a gente avalia na anamnese? O tipo de colisão, o assento, se o paciente foi ajeitado do assento, se não foi ajeitado do assento, a característica do assento em que se encontra o paciente no momento da colisão, se ele usava dispositivo de restrição, que a gente chama de cinto de segurança, se tem airbag do carro, e a equipe que leva o paciente no hospital, ela tem que relatar as condições clínicas no pré-hospitalar. Ela precisa informar para a gente que quando recebeu o paciente no atendimento, o paciente tinha tais e tais ferimentos, tinha frequência cardíaca tal, tinha pressão arterial de tal jeito, ele se encontrava, a postura do paciente controlada no momento do acidente, o que foi feito para o paciente no atendimento pré-hospitalar.
são todos dados que vão ajudar a gente a definir o diagnóstico do paciente e conduzir o paciente internado na unidade de trauma. Se for um acidente com arma, ele vai dizer o tipo de arma, se é um trajeto de alta velocidade, baixa velocidade, se foi por uma arma branca, que tipo de arma branca, para poder subsidiar a gente no início do tratamento. E aí a gente passa para a segunda etapa. Eu colhi a história do paciente na chegada do hospital e vou para a segunda etapa. Na segunda etapa que a gente chama de inspeção, a gente avalia, a gente observa, a gente avalia a presença de contusões, lacerações, se houve feridas penetrantes, corpo estranho e eviscerações. O paciente, do caso inicial, ele estava eviscerado, ele estava com exposição das vísceras para fora do abdômen, pela ferida lacerativa. E estudar o abdômen e o trauma abdominal, ele tem, assim, uma peculiaridade muito grande. Você vê, avaliando aqui os quadrantes abdominais, você vê o seguinte, a gente divide no abdômen em 4 quadrantes, a gente vê a sobreposição de órgão presente no abdômen. E a gente começa a imaginar que um trauma abdominal, com essa sobreposição de órgãos, toda e qualquer estrutura dessa pode estar acometida. E são estruturas, em alguns casos, difíceis de acessar, e que precisa de um tempo curto para você definir e operar, pelo risco de deterioração da vida do paciente. Tomando como exemplo aqui o quadrante superior direito, o que eu tenho? O que temos somente no quadrante superior direito? O lobo direito do fígado, a vesícula biliar, o piloro, o duodeno, a cabeça do pâncreas, a flexura hepática do cólon e parte do cólon ascendente e transverso, ou seja, qualquer estrutura dessa pode estar cometendo um trauma abdominal que acomete o quadrante superior direito. Isso é um grande desafio para o cirurgião do trauma. São estruturas, algumas vezes, difíceis de acessar e de difíceis correção no trauma e no qual você está lutando contra o tempo. Diferente do trauma em outras cavidades, a gente não tem essa sobreposição de órgão. Se eu penso no tórax, eu tenho vaso, coração e pulmão. No abdômen é diferente. Eu tenho vasos e tenho todos esses órgãos sobrepostos dentro de uma cavidade. Continuando a avaliação inicial, a gente passou da inspeção para a ausculta. Na ausculta, a gente vai avaliar os ruídos hidroaéreos e se o paciente apresenta hemoperitônio, muito provavelmente esse paciente vai apresentar distensão abdominal com diminuição dos ruídos por irritabilidade do peritônio. Eu percuto o paciente para avaliar se tem peritonite. Se eu faço a percussão, ele já apresenta algum sinal de defesa e do abdominal intensa, eu não preciso fazer a defesa abdominal. Eu já considero um paciente com irritação peritoneal indicação formal da gente operar. Se eu tenho peritonite, muito provavelmente eu tenho uma hemoperitônia no paciente que sofreu um trauma abdominal. Uma das principais substâncias irritantes da cavidade peritoneal é o sangue. Em eu tendo hemoperitônia, o paciente exterioriza clinicamente que tem sangramento pelo quadro de peritonite. A gente encontra um abdômen distendido, rígido e doloroso. A palpação, eu avalio se tem defesa voluntária e involuntária. O que seria defesa voluntária? É aquele paciente que, quando você palpa, ele contrai o abdômen. O que seria a involuntária? É um abdômen que ele está em estado de contratura contínua. Se eu tenho dor, descompressão brusca, eu considero um abdômen irritado. O útero gravídico, ele é um útero mais suscetível ao trauma abdominal, por ele ocupar boa parte da cavidade abdominal. Também é uma situação de muito cuidado da gente na urgência. Eu vou avaliar os ferimentos penetrantes, eu faço exploração local em uma condição. Em ferimento por arma branca, eu estou num paciente estável hemodinamicamente, sem irritação peritoneal, eu posso fazer a limpeza da ferida operatória com clorexidina, associado a anestesia local, eu posso fazer exploração local. Com o quê? Eu introduzo o dedo no local da ferida operatória e vejo se houve penetração da cavidade abdominal pelo ferimento, pela arma usada. Em havendo penetração na cavidade abdominal, aí eu vou estratificar esse paciente em função do risco dele ter tido lesão de vísceras ou não. Em tendo lesão de vísceras, eu vou ter que operar. Tem que colocar o paciente em sala pelo risco dele deteriorar ao longo do tempo. A avaliação de ferimento por arma branca, o item F.
a exploração local. O que é esse 14 a 28%? 14 a 28% dos pacientes que sofreram um trauma abdominal por arma branca apresentam lesões viscerais. São esses pacientes que não podem passar despercebidos na urgência e que se beneficiam de uma cirurgia. E não sendo operados, eles vão complicar invariavelmente. Se eu tenho exposição de vísceras pela ferida operatória, pelo ferimento, aí é condição indiscutível de abordagem cirúrgica. No trauma por arma de fogo é diferente. 98% dos pacientes submetidos ao trauma por arma de fogo na cavidade abdominal, eles têm lesão de vísceras. Ou seja, trauma por arma de fogo é igual a laparotomia. Laparotomia, abertura da cavidade abdominal, é a cirurgia em si. Ou seja, trauma por arma de fogo, laparotomia. Se for na transição toraco-abdominal no paciente estável, você pode lançar a mão da laparoscopia, com algumas ressalvas que eu vou falar mais na frente. E se o paciente foi vítima por trauma de arma de fogo, não tem possibilidade de segmento adequado, é igual a laparotomia. Ou seja, trauma por arma de fogo não é para titubear. Chegou no trauma, classificou o paciente, funcionou 2 acessos calibrosos, ligou para o bloco cirúrgico, pediu sala e subiu o paciente o mais rápido possível, porque ele vai ter lesão de víscera e provavelmente lesão vascular. No trauma contuso, não. Aí eu tenho diversos fatores confundidores e esse é o grande desafio para a gente, que são os pacientes que podem sangrar toda a volemia para dentro da cavidade abdominal de um órgão que a gente não sabe, a gente suspeita a partir do mecanismo de trauma e a gente pode lançar a mão de alguns artifícios para definir o local de sangramento e definir se ele se beneficia ou não da cirurgia, que a gente vai falar mais à frente. Sempre avaliar a estabilidade pélvica no exame e como é feito isso, compressão das cristas ilíacas. Existe um tipo de lesão em paciente que sofrem trauma na pelve, chamada fratura em livro aberto, que é a disjunção da sífise púbica. Quando há uma disjunção da sífise púbica, há um sangramento associado dos vasos sacrais, que é de dificílimo controle. E como é que eu avalio se há instabilidade pélvica? Eu comprimo as cristas ilíacas e vejo se há movimentação, a disjunção da sífise púbica. Esse paciente sangra toda a volemia para a pelve por fratura pélvica. Esse paciente não pode passar despercebido para a gente também. E a importância da exposição. No item H, a gente tem que examinar pênis, períneo e reto. Vagina, períneo e reto na mulher. Por quê? Se tiver uretrorragia, a gente começa a imaginar que pode ter algum sangramento, pode ter alguma trauma acometendo o trato urinário. Uma lesão de bexiga, uma lesão de ureter, uma lesão renal, uma lesão de uretra. A gente avaliar no trauma contuso o tônus esfincteriano, a posição da próstata, é importante. Se eu não tenho tônus esfincteriano, muito provavelmente eu tenho alguma lesão neurológica associada desses pacientes que alterou a capacidade esfincteriana dele. Eu vou pesquisar nesse paciente se ele tem alguma lesão tóraco-lombo-sacral. A posição da próstata também é importante. O paciente que tem uma próstata anteriorizada, cranializada, significa que houve uma ressecção, uma laceração, uma lesão de uretra, fazendo com que a próstata se cranialize. Da mesma forma, no trauma penetrante, eu tenho que avaliar também tônus esfincteriano para saber se houve uma lesão nervosa associada e a presença de sangue também dentro do reto, vagina, para avaliar a presença de lesão de órgãos internos. E o exame da região glútea, ou seja, o paciente ele é rolado para a gente examinar a região glútea com a coluna estabilizada. Nesse caso aqui, se vocês olharem direitinho, na parte de cima da imagem, não sei se vocês veem o cursor do mouse, mas na parte de cima da imagem você vê como se fosse um dispositivo de fixação externa. Muito provavelmente esse paciente teve um trauma pélvico com fratura pélvica e está estabilizada a pelve para poder examinar o dorso. Ou seja, eu preciso fechar a pelve, não posso deixar a pelve aberta no paciente que tem fratura de pelve livre aberta, porque o próprio fechamento da pelve já comprime o sangramento.
E aí, falando um pouco do exame da região glútea, nas lesões abdominais, em pacientes com traumas de região glútea, eu posso ter lesão abdominal associada a 50% dos casos, eu posso ter penetração da cavidade abdominal. E os vasos, e o que é principalmente acometido nos pacientes que têm lesão abdominal em trauma glúteo, é o reto, que são órgãos pélvicos, grandes vasos e lesões extensas de partes moles. Partes moles é aquilo que a gente considera entre a pele e o osso. E na chegada a gente precisa sempre, o paciente entrou no hospital, fazer a tipagem sanguínea. Nas mulheres, a gente precisa do beta-HCG para definir se ela não está gestante no momento da admissão, e hemograma para avaliar a leucocitose, que é sinais de irritação, e a gente precisa seriar HB-HT para ver se o paciente sangra ou não na emergência. Amilase e lipase nos dão dados de lesão de víscera e grazina arterial. Um paciente que sangra, um paciente que está sofrendo os mecanismos do trauma, ele tem aumento de lactato, ele tem acidose metabólica, ele tem bicarbonato consumido, que são sinais de deterioração clínica do paciente. Ou seja, chegou na emergência, precisa conter pelo menos esses 5 exames aqui, falando da bioquímica e dos exames de sangue do paciente. E o que me auxilia? A gente sabe que o paciente que tem uma evisceração, um trauma por arma de fogo, esse paciente não é o grande desafio do cirurgião. Ele vai indicar a cirurgia no momento que o paciente chega. O problema é o paciente que chega na urgência com trauma abdominal contuso ou perfuração por arma branca, instável hemodinamicamente, que pode estar fazendo um sangramento em pequena quantidade e no momento da admissão ele não exterioriza clinicamente o que vem acontecendo no interior dele. E aí a gente tem que lançar mão de método de exames auxiliares para a gente definir se esse paciente, naquele momento, se beneficia da cirurgia. A gente não pode perder o time desses pacientes. À medida que o paciente desse sangra para a cavidade e a gente opera ele numa condição numa condição de estabilidade para uma condição de instabilidade, o desfecho altera totalmente. Operar um paciente estável e operar um paciente instável hemodinamicamente altera totalmente o desfecho. Da mesma forma, alterar um paciente que teve uma lesão de alça e a contaminação, foi assim, eu flagrei a contaminação e operei, ou eu não flagrei a contaminação, ele persistiu em contaminação por 2, 3, 4, até dias dentro da urgência, altera totalmente o desfecho desse paciente. E para isso a gente lança a mão de exames auxiliares. Um deles é o ultrassom FAST. Ele é aplicado pelo cirurgião no contexto da urgência. O paciente chega, está estável hemodinamicamente, refere dor abdominal sem irritação peritoneal, e eu preciso definir se esse paciente está tendo algum sangramento de pequena monta, que deverá ser abordado ou acompanhado na urgência. E aí, o que eu posso lançar a mão? Ele é feito pelo cirurgião, certo? A gente lança a mão do ultrassom FAST, que o objetivo dele é avaliar líquido intraperitoneal, principalmente, que é o hemiperitônio, que é o sangramento, certo? E ele existe as etapas do exame. A gente faz, em primeiro lugar, a gente avalia saco pericárdico, que é o item 1 aqui da figura do abdômen. A gente avalia na sequência o espaço hepato renal direito. Na sequência, a gente avalia o espaço espleno-renal e o infraumbilical ou pélvico. Essas quatro avaliações vão nos permitir ter alguma presença de sangue, com uma boa curação na mão do cirurgião experiente. Aqui está a imagem de ultrassom. Essa imagem que eu estou mostrando aqui é como se eu estivesse avaliando o espaço 2. Eu tenho o fígado, eu tenho o líquido entre o fígado e o rim. Você vê que a consistência do fígado, a consistência do rim é diferente da consistência do líquido ao exame, a colocação do transdutor. Entendo isso, aí a gente vai lançar a mão de outros artifícios para definir se compensa ou não operar esse paciente. Falando um pouquinho também dos exames auxiliares, a radiografia é um exame simples, pouco invasivo, quer dizer, não invasivo, que nos dá informação importante do paciente. E aí é sempre reservada para pacientes estáveis e sem indicação de laparotomia imediata. A laparotomia imediata não precisa de nada disso. O paciente chega na urgência, funciona acesso,
solicita sala de bloco de UTI, classifica o sangue, o paciente sobe para o bloco. Esse paciente é indiscutível. E aí, o que é que o raio-x vai dar para a gente? A gente vai avaliar a trajetória de projétil, o paciente tem uma lesão de entrada, não tem uma lesão de saída, a radiografia define muito bem o projétil, a localização do projétil dentro da cavidade abdominal. Se há presença de pneumotórax e ar livre intraperitoneal e fratura de pélvico. Pronto. Esse raio-x aqui que eu estou mostrando para vocês é um raio-x de tórax que pegou parte do abdômen superior e a gente vê um espacinho aqui, ó, entre o fígado e o diafragma. O que significa isso? Significa que tem ar, que é o que a gente chama de pneumoperitônio. Isso não é fisiológico. Quando isso está presente, a gente tem por obrigação desconfiar que houve uma perfuração de víscera oca com extravasamento de conteúdo de gás para dentro da cavidade abdominal. Isso aqui é igual à cirurgia, indiscutível indicação. E aqui embaixo eu tenho uma fratura de pelve em livre aberto. Você vê que o lado que muito provavelmente está fraturado é o lado que sobe, porque é uma força ligamentar cranializando essa hemipelve, que aqui no caso é a hemipelve esquerdo, provavelmente sofreu uma fratura, e acredito que possa ter sido até aqui, avaliando essa imagem, com o deslocamento cranial dela. Essa fratura em livre aberto, ela precisa ser abordada mais rapidamente que a fratura abdominal, porque ela sangra aqui, ó, nessa região do sacro aqui. Tem os vasinhos sacrais aqui que sangram, e eles dificilmente você controla esse sangramento, a não ser por compressão. E só o fato de você reposicionar a pelve e estabilizar ela, você já consegue diminuir esse sangramento. E é um sangramento que, mesmo cirurgicamente, é difícil de abordar. A gente lança a mão de várias coisas para esse sangramento. Até percevejo de colar aviso em parede, em aviso, naqueles quadros de aviso, aqueles percevejos a gente já usou para tentar parar sangramento de paciente com sangramento em região sacral. Não é fácil parar sangramento aí. De exame auxiliar, a gente pode usar também, fazer as radiografias contrastadas na tentativa de ver lesão de uretra e lesão de bexiga. Um deles é a uretografia, que a gente instila contraste pela uretra, a gente usa uma sonda Foley número 8, introduz na uretra, não introduz tudo, introduz só uma parte, e a gente já aplica o contraste. Se houver extravasamento, como mostrado aqui, muito provavelmente houve uma lesão entre a uretra e a bexiga. Essa é uma uretografia. Se eu quero fazer uma cistografia, eu introduzo a sonda inteira com a certeza de que não houve uma lesão de uretra, porque se eu tentar introduzir com lesão de uretra, eu posso fazer um trajeto diferente do trajeto até a bexiga. E aí o extravasar já contrasta diretamente. Ou seja, eu preciso fazer uma uretrografia antes de fazer uma cistografia. Em eu confirmando que não tem lesão de uretra, eu faço uma cistografia. Eu entro com a sonda todinha pela uretra, tanto feminina quanto masculina, e aí eu injeto para ver se há extravasamento pela bexiga. Aqui não, você vê a bexiga ela toda delineada, sem nenhum extravasamento. O extravasamento que tem aqui, muito provavelmente, é a lesão de uretra. E se a gente olhar aqui direito, a gente vê uma falha de enchimento aqui, muito provavelmente deve ser o local de extravasamento. E mesmo com essa falha, você vê que ainda eu consigo introduzir, né? Ele pode não ter sido uma lesão completa de uretra. Outro exame que também é de profunda ajuda para a gente, esse aqui para mim é um dos melhores exames. No entanto, eu só posso lançar a mão dele no paciente que está estável hemodinamicamente. Eu não tenho condições de transportar um paciente instável hemodinamicamente para uma tomografia, e nessa tomografia eu ainda aguardar a realização do exame, imprimir a chapa e olhar. Ou seja, tem que estar estável hemodinamicamente para suportar o transporte e o tempo do exame. Mas em conseguindo fazer, é um exame de muita valia. Sempre fazer contraste oral para investigar a lesão de víscera oca, que é extravasamento do contraste, e o contraste venoso para avaliar a lesão de víscera parênquima-aposa, baço, rim, fígado, e o que permite para a gente a tomografia, graduar a lesão. Mais na frente, que não é o objetivo da aula de hoje,
todo órgão desse ele precisa ser graduado, que tipo de lesão ele sofreu, em função de laceração, superfície lesionada, para daí a gente definir se vale a pena ou não abordar esse paciente com trauma. Uma coisa que a tomografia permite também é avaliar o retroperitônio, que também é muito difícil de avaliar, inclusive por laparoscopia. O retroperitônio ele é principalmente acometido em lesões que acometem o flanco e o dorso. A gente também avalia hemorragia ativa com possibilidade de identificar o local de sangramento. Certo? Olhando essas duas imagens aqui, a primeira imagem a gente vê uma tomografia de abdômen, é um corte alto, fase arterial, a aorta aqui, ó, realçada, e a gente vê o fígado, certo? Lobo hepático direito, lobo hepático esquerdo. E entre o fígado e a parede torácica tem líquido, e não tem pouco líquido. Isso aqui é sangramento, esse é sinal de sangramento. Aqui é o estômago, aqui eu posso considerar também como área de sangramento. E essa imagem ainda nos permite definir o órgão que sangrou. Esse órgão aqui, ó, esse aqui é o baço, certo? E no contorno dele, a gente vê uma perda do contorno, aqui nessa região, com essa área de sangramento, certo? Isso aqui é sangue na imagem. Você vê que a consistência característica, a radiotransparência é igual a essa aqui, com extravasamento de sangue aqui, ó, perisplênico. Ou seja, uma lesão profunda, que a gente chama de lesão de até grau 3 ou grau 4, que pega praticamente 75% do parênquima esplênico, com bastante liquídio da cavidade. Esse paciente, ele está estável hemodinamicamente, mas com possibilidade de instabilizar muito grande. Porque eu sei que ele está estável hemodinamicamente, porque ele está na tomografia. Se esse paciente eu examine tem irritação peritoneal com instabilidade hemodinâmica, ele não estaria aqui fazendo essa tomografia. Se ele está fazendo tomografia, ele tem chance de deteriorar e complicar o quadro clínico dele. Se eu avalio esse outro paciente aqui embaixo, mesma coisa. A gente está aqui com o fígado, a gente está aqui com o rim direito, certo? E a gente avaliando o rim esquerdo, a gente vê também uma área de laceração. Isso aqui é uma cápsula que a gente chama de gerota. Aqui eu defino aqui, ó. Você consegue definir bem a gerota. E entre a gerota e o rim, você vê a presença de sangue com laceração do parênquima renal. Esse paciente aqui, muito provavelmente ele não foi abordado cirurgicamente. Mas isso aí é bem específico para vocês. Acho que não é o tema de hoje, não. Mas pela característica da lesão, esse paciente não foi abordado cirurgicamente. Foi tratado conservadoramente. Além disso, está para lançar mão dos exames auxiliares, que é a angiografia. Quer dizer, a gente já está falando dos exames auxiliares, eu vou falar agora da angiografia. E o que ela nos permite? Embolização seletiva de vaso sangrante e controle da hemorragia decorrente de fratura de bacia, que é aquela que eu acabei de falar, que tem uma dificuldade imensa de controlar o sangramento dela. A gente tem esse serviço aqui em Recife, somente em um hospital público. A gente pode lançar a mão na urgência, que é o Hospital da Restauração. A gente consegue lançar a mão de uma angiografia com embolização de vaso sangrante na urgência. Outro exame auxiliar de muito bom uso é a lavagem peritoneal diagnóstica. No paciente estável hemodinamicamente, clinicamente sem queixas, em que há suspeita de sangramento. A gente pode usar a mão da lavada peritoneal diagnóstica. Significa isso. A gente primeiro cateteriza o abdômen na região infraumbilical. Faz uma incisão de mais ou menos 2 centímetros na região infraumbilical. Coloca um catéter de diálise. Se um aspirado já vier 10 ml de sangue, o paciente sangrou para a cavidade peritoneal. E se não vier, a gente infunde mais ou menos 1 litro de soro, espera o retorno, coleta o retorno por gravidade. Em se coletando o retorno por gravidade, a gente encaminha o retorno por gravidade ao laboratório. Ele avalia a presença de hemácia, hemoglobina, amilase e bilirrubina no lavado peritoneal. Se eu tenho amilase e bilirrubina, eu tenho provavelmente uma laceração de uma víscera oca, intestino delgado, estômago, duodeno, cólon. Se eu tenho presença de hemácias dentro do líquido, eu tenho provavelmente um sangramento.
que com esse exame eu consigo definir se eu tenho lesão de visceral ou com sangramento dentro da cavidade abdominal. É um exame muito bom. A gente não usa tanto não, mas das vezes que ele for usado, ele tem uma acurácia muito boa no diagnóstico. A laparoscopia, somente para paciente com estabilidade hemodinâmica, a gente tem que lançar a mão da laparoscopia, que é a introdução da câmera para a visualização da cavidade abdominal. Ela tem muita validade, principalmente nos pacientes com trauma da transição tóraco-abdominal. Só lembrando, a região tóraco-abdominal compreende da região inframamilar, até o rebordo costal. Nesses pacientes, a gente pode ter lesão hepática, gástrica, diafragmática. Cilada da laparoscopia nesses pacientes, você tem uma lesão em diafragma. Se eu introduzo uma câmera, se eu injeto gás dentro da cavidade abdominal, num paciente com lesão diafragmática, eu além do pneumoperitônio fisiológico para o exame, eu ocasiono um pneumotórax no paciente. Eu tenho que ter a certeza que eu não tenho uma lesão diafragmática para poder injetar dentro da cavidade abdominal. E ferimento em dorso e flanco é aquele que eu acabei de falar para vocês. Ele acomete principalmente o retroperitônio. E o retroperitônio, ele dificilmente é avaliado pela laparoscopia. Ele já é uma localização de difícil acesso por laparotomia, que é a cirurgia aberta. A laparoscopia nem se fala. E o tratamento desses pacientes? O tratamento desses pacientes, em primeiro lugar, visa o ABCDE, que é aquela estratificação do tratamento inicial que a gente começou, que eu comecei apresentando para vocês. E como eu disse, PAF em abdômen é igual a cirurgia, laparotomia, porque há 98% de chance de lesões de vísceras. O paciente tem que ser submetido, se eu tenho uma lesão intraperitoneal, antibiótico profilaxia, porque há extravasamento de conteúdo gastrointestinal, esse conteúdo é rico em bactérias que podem causar abscessos e infecções generalizadas. Perfuração de arma branca, como eu falei para vocês, entre 25% e 30% penetra a cavidade, às vezes ele só acomete o subcutâneo, não necessitando de laparotomia. E aí eu coloco um fluxograma aqui no trauma abdominal penetrante, ou seja, o paciente que chega, ele tem laparotomia obrigatória se instabilidade e peritonismo. Se tem presente, laparotomia. Se não tem, você tem que identificar se houve ou não violação peritoneal. E como é que você avalia isso? Pela exploração do ferimento, local do ferimento. Que eu disse para vocês. A gente faz asepsia, anestesia e toca o ferimento. Se a lesão intraperitoneal, a gente lança a mão da laparotomia. Se há dúvida com relação à lesão intraperitoneal, ou se há no paciente com muita estabilidade hemodinâmica, posso tentar tomografia, lavado peritoneal, a laparoscopia, ou exame físico seriado. Se eu tenho condições de fazer isso e não houve nenhum tipo de lesão, eu vou fazer somente a observação do paciente. Ou seja, lesão intraperitoneal, sim, laparotomia. Se nos exames de tomografia, lavado peritoneal, laparoscopia, o físico seriado não tiver alteração, só observa o paciente para alta. Certo? Se eu tenho exploração do local do ferimento e não houve violação peritoneal, alta. Exploração abdominal, que é a laparotomia, está indicada em pacientes com alteração hemodinâmica decorrente do hemoperitônio, no paciente que tem irritação peritoneal, evisceração é igual a cirurgia, laparotomia, a evisceração, que é a exposição das alças e conteúdo intestinal pela ferida operatória, pela ferida traumática. Se eu tenho lesão diafragmática, vou ter que corrigir essa lesão diafragmática pelo risco de formar uma hérnia diafragmática, o conteúdo intestinal, e em direção se alojar no tórax. Se eu tenho sangramento digestivo, se eu tenho pneumoperitônio, aquele sinal do raio-x que eu mostrei para vocês, e se houver uma lesão por arma branca, objeto penetrante, com empalamento abdominal. Também são todos indicações de exploração abdominal ou laparotomia. Um paciente eviscerado, não tenho dúvidas que esse paciente ele não se beneficia do tratamento conservador. Eu tenho que fazer uma incisão, e no trauma a gente não faz outra incisão além da chifre pubiana. Entrou no trauma, para investigar toda a cavidade abdominal, é igual a incisão chifre pubiana. A gente abre do chifoide ao pubis, e com exposição ampla de toda a cavidade abdominal, a gente vai
vai estudar, vai ver o estômago, vai ver o retroperitônio, vai corrigir essa visceração, colocar as alças para dentro, e investigar vasos, intestino grosso, intestino delgado. Tem que fazer um inventário completo da cavidade para não passar despercebido nenhum tipo de lesão. Aquela imagem, aquilo que eu estava apresentando para vocês, é um sinal de pneu peritônio raio-x, que é esse espaço entre o fígado e o diafragma. Muita atenção nisso na urgência, né? Muita atenção. Já vi passar despercebido com o colega e o paciente complicar bastante. Você perder um time no paciente que está estável hemodinamicamente. Na imagem B também, a gente tem aqui a imagem de pneu peritônio também. E na letra C, sem dúvida, que é um paciente que foi praticamente transfixado por uma lesão de arma branca em região de epigastro. Nessa região aí a gente tem bastante órgão nobre, e ainda mais no centro, né? Esse paciente muito provavelmente não está vivo. Ele morreu por quê? Porque ele sofreu um trauma penetrante, profundo, acometendo justamente topografia de grandes vasos. Nessa topografia, ele muito provavelmente atingiu a aorta e muito provavelmente atingiu o tronco celíaco. E em paciente com trauma fechado, as indicações de laparotomia, quais são? Se o paciente tem choque hemorrágico refratário à repulsão de soluções cristalinas, mais de 3 litros, você fez 3 litros de soro, o paciente persiste em choque, hipotenso, taquicárdico, associado à distensão abdominal, você não pensa em outro mecanismo, a não ser sangramento dentro da cavidade abdominal, e esse paciente precisa ser operado. Se eu tiver sinais evidentes de irritação peritoneal, também são sugestivos de ruptura de víscera oca, eu vou colocar o paciente em sala para operar. Pneu peritônio, a gente já falou aqui, é a terceira vez que eu falo desse nome, acho que dá para fixar direitinho que a gente precisa operar. Se eu tenho uma hérnia diafragmática traumática, no paciente que sofreu lesão traumática com laceração do diafragma e transferência do conteúdo abdominal para a cavidade torácica, a gente precisa corrigir essa falha. E em que condições eu não opero um paciente no trauma? Se eu tenho lesões por trauma fechado, em baço, fígado, rins, estão sendo cada vez mais tratadas sem abordagem cirúrgica. Como eu disse, na continuação do capítulo da TLS, a gente estuda a lesão baseada em órgãos específicos. E a gente gradua a lesão em função do achado pelo exame de tomografia. Em função desse achado da tomografia, aliado ao exame físico e aos sinais vitais, a gente pode, em alguns casos, assumir a conduta conservadora para esses pacientes. Para cada órgão desse tem um sistema de graduação, que eu acho que ficaria muito específico para vocês aqui nesse momento. Mas, no entanto, a reposição não deve ser maior do que 3 a 4 litros, e o paciente não deve ser transferido dose concentrada em massa. Ou seja, se eu tento o tratamento no operatório do paciente, eu chego a 3 litros de soro, faço 2 concentrados em massa, muito provavelmente eu não vou conseguir segurar esse paciente sem operar, eu preciso operar ele. Se eu tenho embolização seletiva, essa é uma arma que nos ajuda bastante. Ele cateteriza o vaso sangrante e emboliza, fecha esse vaso sangrante via cateterização. E se eu não for operar um paciente, eu preciso de centros com UTI e suporte cirúrgico adequado. Por quê? Porque esses pacientes precisam ser examinados a cada 4 horas, a cada 2 horas, a cada 1 hora, dependendo do tipo de trauma. E se durante o exame esse paciente apresentar alguma alteração que indique cirurgia, eu preciso ter uma equipe de prontidão para operar esse paciente. E aí a gente já lança a mão de outra modalidade também. A gente falou da laparotomia corretiva no paciente vítima de trauma. A gente falou em não operar um paciente vítima de trauma e acompanhar, fazer o tratamento conservador. E a gente fala agora de uma situação extrema, que a gente chama de controle de danos. É aquele paciente que ele chega em estágio pré-morte. Ele chega na urgência com grave lesão de órgão parenquimatoso, por exemplo, uma lesão hepática extensa, com sangramento extenso. Ele tem um sangramento em grande quantidade. Ele está fazendo a tríade que a gente fala, distúrbio de coagulação por consumo,
O organismo descarta, o organismo, no momento do sangramento em grande quantidade, ele ativa todo tipo de cascata de coagulação, a ponto de ele consumir todos os elementos de coagulação. Esse paciente passa a não perfundir muito bem as extremidades, ele passa a não perfundir muito bem os órgãos, e ele começa a fazer o que a gente chama de acidose lática, de acidose lática, certo? Ele começa um quadro de acidose, e além disso, ele começa um quadro de hipotermia. Nesse momento, eu não estou preocupado em resolver o problema, eu estou preocupado em estabilizar o paciente. E o que é que a gente faz na maioria das vezes? A gente faz a velha incisão xistopubiana, a gente coloca compressa para comprimir, para tamponar o sangramento, e a gente encerra a cirurgia nesse momento, porque a cirurgia alia um trauma a outro trauma, certo? O paciente, então, chegou, grave lesão hepática, laceração de quase difusão completa do fígado, está vivo e instável hemodinamicamente, a gente abre rapidamente o paciente, coloca 40, até 50 compressas, já colocou, dentro da cavidade abdominal, comprimindo. A gente, às vezes, não chega a fechar a cavidade abdominal. A gente bota o que a gente chama de bolsa de Bogotá. A gente pega a sonda urinária, descola toda toda a capinha da sonda urinária e fixa na parede abdominal, e faz o curativo. Ou seja, o paciente, nesse momento, ele só fez colocar a compressa e fixar a parede abdominal. Se tiver lesão de alça intestinal, a gente tira o fragmento da alça intestinal e deixa fechada a alça intestinal, tanto distal quanto proximal, com a sondinha nasogástrica. E o paciente vai para a UTI, para sair da fase inflamatória inicial, que a gente chama agora a segunda fase. Ou seja, eu tentei tratar a tríade no primeiro momento, coloquei o paciente na UTI no segundo momento e avaliei ele no terceiro momento, que é 72 horas. Se após 72 horas ele sobreviveu ao trauma e à cirurgia, a gente vai colocar ele em sala para, aí sim, corrigir definitivamente as lesões. E aí, voltando para o nosso paciente do começo do caso, novamente, paciente de 35 anos de idade, sexo masculino, vítima de colisão de veículos em alta velocidade. Os sinais vitais dele na admissão: pressão arterial 105/80, ou seja, normotenso, mas com frequência cardíaca de 110. A primeira coisa que se altera no paciente que sangrou é a frequência cardíaca. A segunda coisa que altera é a pressão arterial, ou seja, ele está no início da descompensação de um quadro de sangramento. E com frequência respiratória de 18, ou seja, dentro da normalidade. Escala de Coma de Glasgow 15, não tem nenhuma alteração neurológica. Se queixando de dores no tórax, abdômen e pelve. Já tem indicação formal de laparotomia, para correção para eviscerado, certo? Valeria a pena estudar o tórax? Valeria. Está estável hemodinamicamente, faria um raio-x para ver se no tórax dele não tem nenhum sinal de fratura, não tem nenhum sinal de derrame pleural, para a gente poder drenar já na cavidade, já que a lesão pega a transição toraco-abdominal, certo? E o exame pélvico a gente faz no intraoperatório, a gente consegue avaliar muito bem o abdômen e a pelve. Se alguém quiser sugerir algo diferente, pode sugerir também. E é com isso eu acabo a minha aula, ficou aberto aí a discussão, essa é a imagem do nosso carnaval, Vale da Madrugada. É um dia bastante movimentado na urgência da gente aqui, quando tem esse evento. Deixa eu voltar aqui. IESA ou alguns organizadores quiserem acrescentar, falar alguma coisa, que alguém quiser ter uma dúvida, eu acho que a gente teve aqui 1 hora de apresentação. Tivemos algo. Tem dúvidas aí? Aqui para você e aí você responde. Andréa Mendes perguntou: para confirmar um sangramento no abdômen e na pelve, pode-se usar somente o exame físico ou é necessário o uso de exame de imagem como FASH? Pronto, é o seguinte, o exame físico, ele, quando ele muito sugestivo de sangramento, você não tem praticamente dúvida. O paciente que tem hipotensão, taquicardia, com irritação peritoneal, eu não tenho dúvida que esse paciente tem
sangramento abdominal. E se o mecanismo do trauma dele for um mecanismo relacionado a um trauma abdominal, definindo aquelas características do abdômen, esse paciente com os seguintes achados: trauma abdominal associado à hipotensão, taquicardia, irritação peritoneal, eu não tenho dúvida que esse paciente tem um sangramento, porque a principal causa de irritação peritoneal num paciente com essas características é sangramento abdominal. Só com essas 4 características eu coloco um paciente em sala. Eu não faço mais nenhum exame. Tem outra questão também associada a essa pergunta? Tem uma outra pergunta. A Cleitiane Silva perguntou: no exame de uretrografia, pode usar a sonda Foley de outros tamanhos ou só número 8? É o seguinte, Cleidiane, não é isso? Cleidiane, é o seguinte, a número 8 a gente usa para uretrografia, ou seja, eu não vou introduzir a sonda totalmente até a bexiga. E por que eu uso a sonda 8? Porque eu coloco a sonda 8 e insuflo parcialmente o balão. Se eu insuflar com a sonda maior e insuflar muito balão, eu vou causar outra lesão de uretra, ou seja, eu estou suspeitando de uma lesão de uretra e estou causando outra no local que eu estou insuflando com a sonda grossa e com bastante líquido balão. Ou seja, quando eu insuflo um balão, o balão da sonda vesical, a sonda de Foley, ele, por hipótese alguma, ele pode ser insuflado na uretra, ele tem que ser insuflado na bexiga. Se eu insuflo um balão na uretra, eu causo isquemia com lesão de uretra e estenose tardia. Estenose de uretra é um procedimento, é algo muito difícil de corrigir e acompanhar. Ou seja, a sonda na uretra tem que ser 8, e eu tenho que insuflar com 1,5 a 2 ml de soro ou água destilada. Se eu vou fazer uma cistografia, que é estudar a bexiga, aí eu posso passar uma sonda 14 numa mulher, uma sonda 16 no homem, e insuflar o balão com 20 ml de soro. Mas ela dando a certeza que o balão está dentro da bexiga. Na uretra, jamais. Ótimo. Outra pergunta. João Paulo perguntou: quais as principais complicações que um trauma abdominal fechado pode ocasionar? Veja, as complicações que um trauma abdominal pode ocasionar são inúmeras. Inclusive, assim, falando em complicação imediata, todos aqueles órgãos que eu mostrei na imagem para vocês, que é uma sobreposição de órgãos da cavidade abdominal, todos aqueles órgãos no trauma abdominal eles podem estar cometidos, todos. Ou seja, tem a estratificação do que é mais comum, mas todos aqueles órgãos podem estar cometidos dentro do trauma abdominal. E a complicação vai depender do órgão que esteja cometido. Se eu tenho uma lesão de duodeno, eu vou ter como complicação, vou ter extravasamento de conteúdo gastrointestinal, um conteúdo muito alcalino, porque ele recebe secreção pancreática e secreção biliar. Se eu tenho extravasamento, se eu tenho uma lesão de estômago, eu vou ter secreção de conteúdo gástrico associado a sangramento, ou seja, a gente tem que definir o sítio da lesão para definir que tipo de lesão eu vou ter, que tipo de complicação eu vou ter. Mas as complicações, se falando de abdômen, são, assim, das mais variadas. Não tem como você dizer um tipo de complicação, não. São inúmeras, assim. É muito grande. Perfeito. Próximo. Outra pergunta. A Júlia Stephanie perguntou: doutor, a angioembolização é um procedimento apenas do radiologista? Pronto, Júlia. É o seguinte, a angioembolização ela é feita principalmente pelo radiointervencionista, ou seja, é alguém que fez radiologia, que são 3 anos de residência, mais a residência de intervenção. A intervenção varia de 1 a 2 anos, dependendo do serviço. O cirurgião vascular, com o curso de radiointervenção, também tem condições de fazer. E o hemodinamicista, ou seja, não é o cirurgião geral que vai fazer a embolização, é o radiointervencionista. Como você vai ser radiointervencionista, vai depender de que tipo de residência e que tipo de especialização você fez previamente. Ou seja, é outra equipe, não é a equipe da cirurgia que faz isso, é a equipe da radiointervenção. Certo. Próxima. O Rodrigo Zanoni perguntou: doutor, o trauma abdominal em crianças tem alguma peculiaridade ou segue a mesma linha de conduta no adulto?
O trauma abdominal em criança tem algumas peculiaridades, porque é o seguinte, na criança, a gente tem, se você imaginar a criança, ela tem uma desproporção entre o abdômen e a superfície corporal total, é como se o abdômen, ocupasse a maior parte da superfície corporal, ou seja, nesses pacientes submetidos a politrauma, a gente avalia, esses pacientes têm uma chance maior de ter lesão de víscera abdominal do que um paciente adulto, pela distribuição, abdômen, superfície corporal total. Mas o tipo de lesão encontrada praticamente se torna a mesma, porque são os mesmos órgãos contidos dentro da mesma cavidade. Agora, a criança tolera muito mais o mecanismo de trauma, né? Ela tolera muito mais sangramento, tolera muito mais contaminação da cavidade abdominal e tem uma recuperação bem mais rápida, né? Um paciente que suporta, um paciente que tem maior tolerabilidade. Certo. O que mais? A próxima. O Francisco Almeida perguntou: quais as principais alterações e cuidados na abordagem de pacientes idosos? Veja, o paciente idoso, ele é um paciente que ele já tem uma reserva fisiológica deteriorada. Ou seja, você pega um paciente acima de 65 anos, acima de 60 anos, acima de 70 anos, com hipertensão, diabetes, na maioria das vezes são cardiopatas, na maioria das vezes não é para ser, mas a gente recebe no trauma paciente hipertenso, cardiopata, diabético, obeso. Esses pacientes, tudo isso altera o desfecho desses pacientes, certo? A cirurgia para correção do que houve é praticamente a mesma. As indicações são praticamente a mesma, mas são pacientes que eles complicam no pós-operatório com uma facilidade muito grande. Eles infectam ferida operatória, eles infectam sítio cirúrgico, fazem infecção de cavidade importante, eles não toleram hipovolemia, principalmente o cardiopata. O cardiopata, no momento em que ele sangra, em que ele fica hipotenso, ele infarta novamente, ou seja, ele tem um mecanismo do trauma associado à hipotensão e sangramento, e esse paciente ele acaba infartando novamente. Ou seja, eu alio o trauma ao infarto. Ou seja, eu tenho que evitar, por exemplo, no cardiopata, que eu tenha hipotensão, que eu tenho que me antecipar aos eventos tardios de um trauma, para ele não descompensar clinicamente da condição clínica da condição de base dele. Mesma forma, o diabético fica fazendo hiperglicemia no pós-operatório, numa UTI pós-operatório, na cirurgia de grande porte, ele apresenta um desfecho ruim de cicatrização e infecção no pós-operatório. São praticamente essas. Assim, aí vai depender da comorbidade. Um idoso rígido, a gente necessita de menos cuidado do que um idoso com múltiplas comorbidades. Mas um idoso comparado a um jovem, ele tende a complicar mais no pós-operatório. Entendi. Próxima pergunta. Cecílio Soares perguntou: no caso de paciente submetido a lavado peritoneal, quais achados são indicativos de laparotomia, falando de característica e volume do débito? É o seguinte, na aspiração, no momento que você faz a primeira aspiração no paciente, deixa eu só perguntar uma coisa a vocês, o que eu estou apresentando aqui é a minha imagem da câmera, não é isso? O slide está aparecendo também. Tá aparecendo uma tela com o slide e a tela com a minha câmera, não é isso? É isso, Iesa? Bom, tá ok. Pronto. No paciente em que a gente faz o lavado peritoneal diagnóstico, o que a gente avalia no momento em que a gente faz a primeira aspiração, a presença de sangue. 10 ml de sangue já nos características, já nos garante que esse paciente tem sangramento. E se não sai sangue? Eu estudo o líquido. Se eu pego o líquido, mando para o laboratório e tenho mais de 300.000 hemácias por milímetro cúbico, eu tenho sinais de sangramento. Eu preciso colocar também o paciente em sala. Se eu tenho um aumento de amilase e bilirrubina, se eu tenho amilase e bilirrubina presente, eu já tenho indicação. Não é para ter amilase e bilirrubina presente dentro do líquido peritoneal.
amilase e bilirrubina para dentro da alça intestinal. Ou seja, o ponto de corte da amilase e bilirrubina é só a presença. Entendo a presença, a gente indica a cirurgia. Certo? Perfeito. Mais uma pergunta, acredito que seja a última, se ninguém mandar mais. Da Juliana Varela. Doutor Alisson, o trauma abdominal em idosos com trauma de bacia associado tem alguma particularidade? E a reposição volêmica em idosos? No caso de trauma abdominal fechado, muda os parâmetros de 3 a 4 litros para laparotomia? Não, é o seguinte. Oi, para falar. Não, foi isso mesmo. Tu repete a pergunta, por favor? O trauma abdominal em idosos com trauma de bacia associado tem alguma particularidade? Essa foi a primeira pergunta. Certo. Pronto. E a reposição volêmica em idosos? No caso de trauma abdominal fechado, muda os parâmetros de 3 a 4 litros para laparotomia? Certo. Juliana, é o seguinte, no trauma abdominal em idoso associado à fratura pélvica, o que a gente tem? A gente tem uma maior suscetibilidade do idoso a ter fratura pélvica pela própria osteoporose causada pela idade, certo? Mas a correção é exatamente a mesma do jovem. Você precisa refixar a pelve, você precisa reconstruir, você precisa reposicionar a pelve, você precisa tornar uma fratura instável numa fratura estável, e você precisa reconstituir a posição inicial da pelve para evitar o sangramento. Ou seja, a reconstrução é a mesma. No entanto, é o tipo de paciente que ele tem maior risco ele tem maior dificuldade para cicatrização e para ossificação, e é um paciente que tem maior dificuldade para tolerar a hipovolemia. E com relação à reposição volêmica, a gente faz a reposição volêmica da mesma forma, a não ser que seja um paciente que tenha insuficiência cardíaca, seja cardiopata. Para esses pacientes, a gente tem que ser, o que a gente chama comedido na reposição volêmica. A gente precisa repor com um pouco menos de volume, que a gente chama 20 ml quilo hora. De inicial, a gente teria que entrar com 15 ml quilo hora. Mas também a gente não pode perder a mão de perfundir esse paciente. Se eu não dou volume no paciente que chega vítima de trauma, eu não sustento pressão. Se eu não sustento pressão, eu não consigo perfundir. Se eu não consigo perfundir, eu começo a cascata de acidose. Se eu tenho uma acidose, eu vou ter distúrbio de coagulação e vou ter hipotermia. Ou seja, é um paciente que precisa estar bem monitorizado para que a gente consiga fazer a reposição volêmica desse paciente, sem agravar mais o estado clínico dele. Certo. Tem mais um? Foram essas as perguntas. Certo. Acredito que elas foram respondidas muito bem, todo mundo conseguiu entender. E a palestra também foi muito engrandecedora, acredito que vai contribuir muito para a nossa formação de todo mundo. O pessoal está mandando aqui agradecimentos, dizendo que a aula foi muito boa. E a gente agradece em nome da jornada também o ter aceitado o convite. E agradeço a presença de todo mundo aqui nessa palestra. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutor Alisson, se quiser fazer algum agradecimento também. Quero sim. Olha, queria agradecer, parabenizar a iniciativa. Eu sei que a gente está passando por um momento muito difícil, no meio de pandemia. Eu não sei como é que está funcionando as aulas aí na faculdade de vocês, mas aqui em Recife a gente recebe estudantes de algumas universidades lá no Hospital do Câncer, e a gente está sem receber para diminuir o fluxo de estudantes dentro do hospital. Acredito que deve estar assim, e eu acho que essa é a única forma da gente continuar se reunindo e estudando. A gente também está fazendo as reuniões clínicas do nosso serviço via Google Meet, a gente faz nas terças-feiras à noite, no qual a gente discute câncer, né? Eu sou cirurgião oncológico, e a tentativa é essa mesmo, a gente tentar de alguma forma discutir os temas e manter de alguma forma o estudo. A gente não sabe quando isso vai acabar, espero que acabe logo, mas a gente não pode deixar de estar sempre estudando, se atualizando e aprendendo. Agradeço muito e parabenizo vocês pela iniciativa, tá bom? Se mais na frente quiserem discutir oncologia ou algum outro tema, que eu me coloco à disposição. Uma jornada mais específica de oncologia, que assim,
Eu gosto muito do trauma, gosto muito da cirurgia geral, mas minha área de atuação mesmo é a cirurgia oncológica, o câncer. E se tiver interesse mais na frente, a gente discute qualquer coisa, estarei à disposição. E é isso. Tenham um bom dia para todos e muito obrigado e boa jornada aí para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo também. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.